Olá, gente. Vamos continuar o nosso estudo aqui do capítulo 3 do livro de Isaías. Então, eu vou ler o capítulo 3 e depois eu leio o resumo, tá? Porque ele é grande, ó. Ele é grande. Olha, até aqui. Né? E vem esse aqui tudinho. Depois aqui. E aqui. Então eu vou ler grande, se o vídeo ficar grande, vocês me perdoem. Aí depois que eu ler, aí eu passo o resumo, tá bom? O resumo eu tinha que fazer o resumo do resumo, senão eu ficar aqui umas 3 horas no vídeo. Então vamos lá, capítulo 3 do livro de Isaías. Julgamento de Judá e de Jerusalém, o título. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil, o artífice, o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Versículo 6. Quando alguém for falar com o seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Gente, esse barulho aqui é as mangas do vizinho batendo no telhado, porque tá ventando muito e tá chovendo, tá bom? Aí tá o vento forte, ó. O barulho do vento. Versículo 7 agora. Naquele dia o outro se levantará a sua voz dizendo: não sou médico e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponho por chefe do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma exibem o seu pecado, e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Provocando, né? Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do seu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o seu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos Exércitos é quem está falando. Aí aqui tem outro título também, mas é no capítulo 3. Julgamento das filhas de Sião. O Senhor diz: visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam de pescoço erguido, com olhar
despondorado, dando passos curtos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos. O Senhor fará com que apareça Sama na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes no nariz, os vestidos de festa, os mantos, seus chales e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas e os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume haverá cheiro podre, cruzes. Em vez de cinto, uma corda. Em vez de belos penteados, cabeça raspada. Em vez de vestidos luxuosos, roupas feitas de pano de saco. E marcas de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada, e os valentes estão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Então aqui é o capítulo 3, né, do livro de Isaías. Então vai acontecer tudo isso aqui. Então, gente, eu fiz um resumo do resumo, por causa, como vocês veem, que o texto é muito grande. Ele vem até o versículo 26. Aí depois já entra o capítulo 4, né? Então eu vou ler aqui para vocês aqui o resumo do resumo, né? Porque para me explicar tudo isso aqui, se eu for explicar por versículo, eu gosto de explicar por versículo, né? E Lene já explicando, eu vou ficar aqui pelo menos umas 3 horas, mas eu vou ler aqui o resumo. Bom, aqui o resumo, eu fiz o resumo, não é tão grande, né? E até aqui, ó, o resumo, essa parte aqui. Então eu vou ler. Capítulo 3 de Isaías, o resumo. O capítulo 3 do livro de Isaías é uma passagem que o povo de Jerusalém será punido e Judá devido às injustiças. Isaías descreve a decadência moral do povo da época e consequência e ira de Deus. Isaías menciona o governo péssimo que oprimia e levava o povo ao pecado. Também diz sobre perdas e bens de recursos e a queda da sociedade mal organizada. No final, Isaías prevê um futuro em que Deus trará justiça e restauração, mas primeiro haverá um período de julgamento e purificação. Então, né, eu fiz um resumo do resumo porque ia acontecer tudo aquilo ali, né? Aqui por causa do mau governo, da desobediência, por causa que o povo era teimoso, né? Desobediente, povo rebelde, tudo. Aqui ia melhorar, mas primeiro ia ter a punição, né? Aqui fala, Deus trará justiça e restauração, mas primeiro haverá um período de julgamento e purificação. Então precisava ser julgado, purificado, para depois vir a nova terra, né? Que nem aqui que nem eu digo, aqui é baseado tudo na volta de Jesus, né? Porque o povo rebelde que somos nós, vamos passar pela peneira, no caso, ser purificado. Os que ficarem, né? Que vai fazer parte da nova terra, né? De Jerusalém. Que nem diz aqui. Deus vai fazer justiça. Punir o que tem que ser punido e restaurar aqueles que devem ser restaurados, né? Purificar tudo para depois ficar na terra renovada.
Então esse é o meu entendimento, gente. Esse é o meu entendimento. Por isso que eu falei pra vocês aqui, que eu fiz o resumo do resumo, porque foi explicar pedaço por pedaço ali e o vídeo fica muito grande. Eu acho que aqui já dá pra ter uma noção, né? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo, por causa que eu li o texto inteiro, tiver alguma dúvida, vocês acrescentem no resumo aí de vocês, no entendimento de vocês. Mas eu acho que já tá de bom tamanho, já dá pra entender o que vai ser. Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo capítulo.